Boa noite a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5. Do versículo 1 ao 21. O capítulo 5 completo. Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despido, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe ser agradável. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos calmamente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriar por nossa causa, para que tenhamos que responder os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que viva, não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Tá bem, irmãos, uma bela leitura para também ser meditada, para compreender esses desígnios de Deus em nossas vidas. Então, o primeiro versículo é de suma importância. Sabemos que a nossa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. O que está significando isso? O nosso corpo, enquanto vivemos neste mundo. E a esperança da vida eterna, que é para ver a eternidade com Cristo e todos os salvos na sua glória. E aqui a Bíblia nos mostra que
Este corpo, essa casa terrestre, ela vai, o quê? Vai se desfazer, vai morrer, vai estar em estado de corrupção e vai desaparecer. Quando nós lembramos, quando Deus ele criou o Adão, ele criou o quê? Do pó da terra. E quando Adão pecou, o que Deus disse? Voltará ao pó da terra. E a Bíblia diz que em Adão todos pecaram e em Adão todos morrem. Em Jesus Cristo, todos terão perdão dos seus pecados e terão a vida eterna. Então, este corpo terrestre desfizer, aí começa, então, agora, uma vida eterna. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso quer dizer o quê? Que a eternidade é uma coisa não criada pelo homem, mas sim por Deus, e é eterna nos céus. Como que existem pessoas que ainda não é religioso e não acredita na casa eterna nos céus? Aqui é uma coisa que devemos pensar muito a respeito disso. Esta promessa de Deus para todos os perdidos, para aqueles que creem. E olha como é que é a nossa vida nesse mundo. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestido a nossa habitação celestial. Irmãos, será que existe um dia em nosso corpo que não passamos por nenhuma consequência? Se os irmãos têm passado, eu não. Eu todo dia tenho algo que me aflige. Todo dia. Por quê? Porque estamos nesse tabernáculo. E esse tabernáculo participou do pecado e estamos no mundo que é do pecado. Por isso a Bíblia diz que gememos. É a realidade. Então, para habitar na nossa habitação celestial, diz o versículo 10, se toda a vida fomos encontrados vestidos, e não nu. Isso quer dizer, salvo e não perdido. Aqui faz a ilustração de vestidura e sem vestidura. Se fomos encontrados vestidos, quer dizer, salvo e não perdido. Porque esse lar celestial é para os salvos, não para perdido. Daí versículo 4 diz, pois neste tabernáculo, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. A ressurreição, a promessa da ressurreição. Quando nós olhamos esse versículo lá em Filipenses, irmão, eu sempre, quando falo esse ponto, me refiro a Filipenses. Quando ele ressuscita o corpo de todos os salvos e transforma como o corpo da sua glória. Então, quando a Bíblia fala de ressurreição, o apóstolo Paulo fala em todas as suas epístolas em vários pontos, dando essa confirmação desta grandeza da graça de Deus. É importante a gente observar esses pontos, porque essa é a nossa esperança. O versículo 5 diz assim, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quando lembro esse versículo, aqui lembrei de 2 versículos, em Efésios. Lembramos o versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. E aqui o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele refere aos Coríntios, essa salvação que receberam e o Espírito que receberam. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 5. Agora no versículo 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quer dizer, vivemos porque o Espírito vive em nós. Ele é a nossa segurança. É importante a gente observar esses pontos, que a palavra de Deus nos dá grande segurança desta vida em que vivemos. Como é preciosa a vida de uma pessoa que crê no Senhor Jesus e que tem os seus pecados perdoados e agora vive nessa esperança. Quão importante.
Por isso, irmão, que é importante a gente pensar todos esses pontos desta grandeza de Deus em Jesus Cristo. Porque os dias vão se passando muito rápido. Então, por essas causas é que a Bíblia diz: temos, portanto, sempre bom ânimo. Olha, irmão, ânimo, animado nessa presença do Senhor. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. No corpo estamos ausentes lá da eternidade, certo? Mas pela fé estamos lá. Mas no corpo físico estamos ausentes do Senhor. Estamos vendo o Senhor? Não. Vivemos pela fé. Mas quando estamos nesse corpo, essa vida, esses dias em que vivemos, a Bíblia nos informa que realmente é assim. Mas enquanto vivemos, devemos ter o quê? Bom ânimo. E o versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Interessante, irmão. Quando nós olhamos esses dois pontos que a Bíblia nos mostra, vimos a própria confirmação da palavra de Deus, como ela nos ensina a viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, o versículo 6 diz: enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. O versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa é a esperança viva e eficaz, que produz a vida do salvo resultado de uma esperança viva e eficaz. Enquanto estamos aqui, vivemos por fé e temos bom ânimo e temos essa confiança de estar com o Senhor na glória, na eternidade. E tendo convicção, certeza deste propósito a nós dada por Cristo. É o desejo de todos os salvos de não estar mais neste mundo, mas estar com Cristo. Eu não sei os irmãos, mas para mim, desde o dia em que eu criei, que eu comecei a conhecer, o meu desejo é estar com o Senhor, a cada dia. Já estão se passando mais ou menos 52 anos completos já que estou no Senhor, mas esse desejo continua. E agora eu sei que está mais próximo. Cada dia que passa estamos mais próximos. A Bíblia fala a respeito disso. E é para todos nós. Nós temos visto crianças aqui bem jovens. Essas crianças vão ficar velhas também, se viverem até lá. Porque eu também era criança assim também. E isso é uma coisa muito real do fato. Isso é só para a gente pensar um pouco o que é a vida neste mundo. Versículo 9. É por isso que também esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe ser agradável. Irmãos, a Bíblia é completa nesse ensinamento. Nós vimos aqui que andamos por fé, temos bom ânimo, né? E ser agradável a quem? Ao Senhor. Como é que é ser agradável ao Senhor? É ter uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida separada deste mundo, uma vida totalmente apegada ao Senhor. Então, esta é a vida que o Senhor quer de nós, que nos ensina, para ele ser agradável ao Senhor. E agora o versículo 10, irmão. Porque importa que todos nós, olha aqui, irmão, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o salvo, ele tem duas coisas, né, a viver nesse mundo. É viver a vontade do Senhor, fazer o bem, e se ele é salvo e não faz a vontade do Senhor, ele começa a fazer alguma coisa que não é da vontade do Senhor. Mas vai chegar o tribunal de Cristo para o salvo, que ele vai ser julgado pelos seus atos. Não é para a perdição, é para o galardão. E aqui diz que é feito bem ou mal por meio
corpo. Quer dizer, enquanto você vive neste mundo. O versículo 11, irmão. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Aqui vem uma palavra muito importante, a palavra cabalmente. O que significa isso? Significa completamente. Então Deus nos conhece de um todo. De um todo. E quando estamos em comunhão e temos essa submissão ao Senhor, então nós reconhecemos um ao outro. O apóstolo Paulo falou isso à igreja. Olha, também peço que você reconheça. E assim, conhecendo o temor do Senhor. Agora o salvo pode conhecer o temor do Senhor, o respeito ao Senhor. A palavra temor significa respeito ao Senhor. E neste caso, o apóstolo Paulo, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Importante é isso. Os salvos reconhecer um ao outro no propósito de Deus. O que significa reconhecer? Cabe a cada um de nós pensar no nosso coração e buscar com empenho esse desempenho da vontade do Senhor. Nós temos na Bíblia que cada um considera os outros superior a si mesmo. Então tem muita informação na Bíblia que vai ligando esse propósito de Deus para os salvos viver segundo a vontade de Deus. Ao viver a vontade de Deus não é viver a vontade do mundo, não. O mundo só tem pecado e muita desgraça. O versículo 12, irmão. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriar por nossa causa, para que tenhais o que responder os que se gloriam na aparência e não no coração. A palavra ensejo significa que ocasião própria, oportunidade. Então, temos isto. Quando nós vimos os ensinamentos de Deus com grande propósito da vida de Deus em nossas vidas, então nós temos da parte de Deus para dizer àquele que se gloria na aparência. O que se gloria na aparência? É a glória de si mesmo e não no coração. Então, quando nós somos preparados por Deus para conhecer aquele que está na presença do Senhor, é aquele que se gloria a si mesmo. Porque a glória de homem é muito contra a vontade de Deus. O homem salvo, ele glorifica ao Senhor. A glória ao Senhor. Porque se enlouquecemos para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. A palavra constrange significa o quê? De nos levar a esse propósito de Deus com submissão. Então o amor de Cristo nos leva a esse propósito estabelecido para ser submisso à vontade do Senhor. E é o amor de Cristo que faz isso. Não é o amor humano, é o amor de Cristo. E daí então o salvo sabe que ele morreu por todos. E um dia nós também vamos sair desse corpo, morrer. E morrer é estar na glória da casa celestial. Aquela casa que não é feita por mãos. Olha o versículo 15, irmão. E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e
ressuscitou. Então o amor de Cristo nos conduz a esse propósito de Deus para conhecer e viver pela fé. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então a vida do salvo não é mais uma vida para si. Ainda que vivemos neste mundo, temos as nossas obrigações, trabalho, tudo mais, né? A Bíblia diz, fazer com as suas próprias mãos para acudir à necessidade do necessitado. Então vivemos neste mundo, mas não a vida para si. É uma vida para se manter neste mundo, mas a esperança está em Cristo para a eternidade. Vamos sempre pensar o que é viver neste mundo, que é tão passageiro, e o que é a eternidade com Cristo, lá na glória nos céus. Aquela casa que não é feita por mãos. Porque Ele morreu e o que aconteceu? Ele ressuscitou. Por quê? Por nós, para aqueles que creram, que ouviram o Evangelho e creram. E assim que nós daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, o apóstolo Paulo, ele refere a Cristo na vida e Cristo na morte. E agora a Cristo ressuscitado. É possível que alguns dos coríntios chegaram a conhecer a Cristo. Porque aqui, irmão, eu volto a falar aos irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja mista, de judeus e gentios. Essa igreja formou-se na sinagoga. Então, se alguém tivesse conhecido a Cristo, mas agora não se conhece mais desse jeito. Agora se conhece Cristo que morreu e é ressuscitado. Esse é um ponto importante. Olha o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ah, nova criatura. Esses ensinamentos de todo esse ponto da palavra de Deus está mostrando a nós como deve ser uma nova criatura. A nova criatura é uma nova vida, uma vida de testemunho em Cristo, uma vida de santidade, uma vida de pureza, como convém à vontade de Cristo, uma vida de temor a Cristo, de respeito. Agora, é nova criatura. A nova criatura pode viver assim. A velha criatura só vivia no pecado. Mas ele não levou em conta os pecados anteriormente cometidos. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todas as pessoas, não só o apóstolo Paulo, como todos os salvos, ele tem um ministério. O ministério da reconciliação. A igreja toda. A igreja que testemunha, que fala aos salvos, dá testemunho salvo desta vida eterna. Então, eles têm que dever saber. Às vezes tem pessoas que têm o pensamento que não, a evangelização é só para tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Não, irmão, é isso. A Bíblia não mostra assim. A Bíblia mostra a igreja da salvação. Se olhamos no capítulo 4, eu quero confirmar isso que falei. Olha o versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Está certo ou não está certo isso? A igreja. O apóstolo Paulo diz, por isso eu criei, por isso falei. Mas nós cremos, ele fala na igreja, por isso falamos. Isso é importante. Porque tudo provém de Deus. Olha o versículo 19, irmão. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando nós anunciamos o Evangelho, damos testemunho, não cabe nós acusar a pessoa que a pessoa está no pecado, faz pecado tal. É isso.
Quando falamos da salvação, a palavra de Deus já mostra à pessoa que a pessoa é pecadora e que há salvação em Cristo. Porque o próprio Deus, em Jesus Cristo, se ele olhasse para os homens no pecado e considerasse o homem no pecado, nenhum seria salvo. Eu sempre falo em outra oportunidade que o Senhor Jesus quisesse, ele tinha feito aquela cruz numa montanha e tinha virado por cima de todos os pecadores. Mas ele não fez isso, porque ele amou, ele morreu para isso, para a salvação dos pecadores. Lembra quando nós estudamos quarta-feira a respeito de Estevão? Que foi o que Estevão falou? Pai, não imputes pecado a esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é reconciliar? O mundo no pecado é inimigo de Deus. Em Jesus Cristo, recebendo o perdão dos pecados, passa a ser amigo de Deus. Passa a ter comunhão com Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus que atua no nosso coração, porque é o penhor. Isso é importante observar esses pontos. Só assim possamos crescer espiritualmente e viver de acordo com a vontade de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Também, muitas vezes, o salvo precisa se reconciliar com Deus. Ele precisa. Quando ele está em desobediência, ele tem que sair da desobediência. Aí vem a palavra arrependimento do salvo. Quando ele reconhece que ele não está andando de acordo com a vontade do Senhor, ele diz: Senhor, não estou de acordo com a tua vontade. Tu já me perdoou. Me fortaleça, Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade. Isso estou falando em minhas palavras. Cada um dos irmãos tem como se expressar diante do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, irmão, justiça de Deus. O que significa justiça de Deus? É testificar da verdade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Não se dobrar às coisas deste mundo, seja ela religiosa, seja qual for a natureza. Não se dobrar. É justiça. É viver naquilo que é justo da parte de Deus. Mostrar ao mundo que não cedemos por causa de Deus, da vontade de Deus. Isso é a justiça. É mostrar aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Suponha-se que o salvo recebe um convite para ir a uma festa. E o salvo sabe que aquilo não é bom. Ele diz o quê? Não, não vou. Por quê? Por causa da justiça de Deus. E neste momento, esta pessoa que viu que ele não se dobrou, ele pensou: opa, tem alguma coisa de errado com o que eu estou fazendo. Então, isto é viver na justiça de Deus. Tem mais coisas que a pessoa pode pensar e se manifestar a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus, para o salvo, é viver mostrando a verdade de Deus, aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é honesto e tudo mais, que vem da parte de Deus. Amém?